Um, algum entretenimento para as crianças nessas férias. Nós vamos conversar com o educador Adilson Madeira, que é coordenador de esportes e programa extracurricular do grupo Atmo Educação. E precisa de alternativas para as crianças gastarem energia, mas não só energia elétrica, né? Principalmente com a questão de esforço físico, de atividade física. Adilson, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Felipe, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde a todos. Prazer. Prazer todo nosso, mas é o Marco que está falando com o senhor. É o Marco? Isso. Desculpa aí. Não tem problema. Porque a pauta aqui era o Felipe, viu? Tá certo. Não, mas Tranquilo. Isso é o de menos. Quem está preocupado mesmo, Adilson, são os pais que não deixam de ver os filhos o tempo inteiro atrás de uma tela, né? No celular, seja o tamanho que for a criança, seja, né, como ela hoje vai para um joguinho, vai para a rede social, e a gente não pode, principalmente nessa idade, colocar as crianças só na frente de uma tela. Elas têm energia para gastar com esforço físico, né, com exercício físico. Com certeza, Felipe. E olha que tem muita coisa para se fazer nesse período de férias, né? E, particularmente, eu sugiro aos pais que aproveitem todos os espaços disponíveis para explorar atividades que vão estimular o quê? Habilidades e competências das crianças. Mas sabe como, Felipe? Brincando. Né? Existem inúmeras atividades que podem contribuir com o desenvolvimento das crianças. Por exemplo, olha aqui, jogar videogame, brincar de quebra-cabeça, jogos de montagem, xadrez, são atividades importantes para o desenvolvimento da criança, né? Independentemente do espaço, viu, Felipe, viu, Marco? Quando você brinca, né, por exemplo, com massinha, pintura, escultura, esquetes, nós estamos falando de atividades manuais. Essas atividades elas estimulam o desenvolvimento sinestésico da criança. Então, você pode notar, Marco, que não se requer grandes coisas para estimular o desenvolvimento da criança. Uma simples brincadeira, sem muito espaço, sem muita arquitetura, como o stop. Acredito que você já brincou de stop, não já, Marco? Muitas vezes. Com certeza. Tenho vontade de brincar até hoje. Então, e com certeza o stop, cara, é uma atividade que trabalha a memória, né? Que estimula a questão motora da criança, porque requer agilidade, tempo para se chegar primeiro, né? E aí também tem os espaços abertos, né? Que nós não podemos esquecer desses espaços, né? E quando eu falo de espaço aberto, Marcos, alguns estudos, eles até falam que as crianças que brincam nesses espaços, elas são mais ativas. Por que elas são mais ativas? Porque elas têm a liberdade para correr, pular, saltar, arremessar, enfim, tem toda essa liberdade que acaba, com certeza, estimulando e muito a questão motora, motriz, de uma maneira geral, né? E principalmente, Adilson, a saúde não só física, mas mental também, né? Porque a criança ela tá se divertindo, jogando um game no celular, mas ela precisa de atividades que façam um outro tipo de exercício no cérebro também. Com certeza, Marco. Quando se procura desenvolver atividade física de uma maneira geral, você procura relacionar os aspectos físicos, né, o mental e até o espiritual, né? E elas realmente têm como esse foco de despertar o prazer, a felicidade pela atividade. E o brincar, ele tem um caráter muito especial, viu, Marco? Porque ele tem um caráter sério. E a brincadeira precisa ter regras e precisa ter sentido para que o resultado ele atenda a essa necessidade, para que a criança receba estímulos para se desenvolver. E como fazer os pais convencerem, né? Porque querendo ou não, né?
jogar um videogame, né? Brincar no celular, é um entretenimento muito grande para as crianças, né? Como o pai, a mãe, pode convencer a criança, nem que seja aí no quintal, né? Para ter um alívio, para quem tem quintal, né? Ou uma área do prédio, né? Uma área ao ar livre. Como fazer isso, Adilson? Convencer essa criança que essa atividade lúdica, né, que é chamada, é mais Com legal do que ficar no certeza. eletrônico. Então, estabelecendo a parceria, né? E é que a construção ela seja conjunta, porque não adianta o pai simplesmente opinar para a atividade que vai acontecer sem que o aluno não participe junto da construção dessa atividade. Ou a criança, de uma maneira geral, participe da elaboração da atividade. E aí, nesse aspecto, quando se constrói junto, quando se desenvolve juntos uma ação, uma atividade, a criança com certeza vai se envolver com muito mais facilidade, né? Sim, e desta forma, né, como que esse desenvolvimento acontece, né? Dá para a gente ter algum exemplo prático das crianças com quem você trabalha, Adilson? Assim, hoje em dia tem diferentes estudos, né, Marcos? E um dos estudos balizadores dos nossos trabalhos é basicamente a inteligência emocional, onde você tem ali no trabalho do Gardner 8 a 9 inteligências que elas são norteadoras dos trabalhos que acontecem nas atividades escolares de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, você pode estimular dentro da sua casa mesmo uma inteligência musical, uma atividade musical e que não requer grandes estruturas para se desenvolver isso, né? Trabalhando ritmos, né? O cantar, um karaokê, né? Tocar um instrumento, né? São atividades que facilitam e desenvolvem essa questão da inteligência, né? O corporal, né? Todos nós somos movidos pela questão corporal, andar, correr, né? Se movimentar, jogar, né? Elas estão aí envolvidas dentro da questão dessa inteligência de uma maneira geral, de um modo geral, né? E outras atividades aí, os esportes que é corporal também, você tem aí outras relações, por exemplo, a questão de grupo, né? Da criança com um grupo de convívio e da criança para com ela mesma. Então, você tem uma relação aí interpessoal e a relação pessoal, que é a intrapessoal. Então, esse é o principal norte do trabalho, né, da atividade motora nas escolas, pela via dessas inteligências, viu, Marco? Bom, e para a gente fechar, né? Porque essa é a pergunta que o pai e a mãe que está nos ouvindo talvez tenha a maior curiosidade ou necessidade da resposta. Você ter atividades alternativas para a criança, para treinar o cérebro e também, né, como é que fala, a condição física da criança. Isso significa que em nenhum minuto pode jogar um game ou com moderação não tem problema? Então, essas atividades, quando praticadas assim, de modo planejado, elas não vão comprometer, porque tudo em excesso compromete, né? E é importante que, quando da elaboração das atividades nesse período de férias, você possa proporcionar diferentes possibilidades, né? Desde os jogos de games até visitas, parques, museu, essas atividades vão contribuir de uma maneira geral para o desenvolvimento da criança. Agora, não utilizar o videogame como uma fuga para a ocupação de espaço, mas como uma estratégia para poder proporcionar essa vivência às crianças, né? Bom, então é isso. Com moderação dá para fazer, mas não deixe de levar a criança para uma atividade ao ar livre, seja para treinar o cérebro ou então para ela fazer algum exercício físico. Conversamos com a educadora